Olá, tudo bem? Eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema que vem me incomodando há muito tempo e que possivelmente também incomoda a vários de vocês. Eu estou me referindo aos xingamentos, aos palavrões, essa linguagem que muitos influenciadores, produtores, de conteúdo para a internet utilizam, nas suas falas, nos seus comentários, nas suas apresentações. Tem, claro, todo um grupo de pessoas que fala sobre diversos temas com sobriedade, com tranquilidade, sem precisar agredir ninguém, mas, curiosamente, os influenciadores de ideias no campo da filosofia, no campo da religião, no campo das ideias, de uma hora para outra começa a xingar pessoas, xingar até mesmo autores, né, que nem estão aí para se defender, né, mas xingam pessoas, xingam adversários, xingam políticos, xingam outros influenciadores, e isso sempre me incomodou desde o momento que eu percebi que justamente aqueles influenciadores mais acompanhados, mais seguidos, com mais curtidas, parece que investem justamente nessa linguagem, nesse hábito de xingar os outros, não é? Com palavras agressivas, com palavrões, e de maneira a destruir quase que o oponente, né? E, claro, né, alguém vai dizer, não, mas a liberdade de expressão, a veemência, ou citar mesmo o Nelson Rodrigues, que dizia que o palavrão também é filho de Deus, enfim, e que em nome de uma disposição mais informal e mais próxima, os palavrões estão permitidos, não há nada demais. No entanto, há aí um problema grave mesmo com relação à própria transmissão de ideias, à própria defesa de doutrinas, de conteúdos, de pensamentos, né, que justamente vai na linha da desconsideração e na destruição da pessoa do adversário e não na discussão e na compreensão dos temas, das questões que estão em jogo, né. Eu até faria uma brincadeira, se alguém quiser melhorar a sua performance como alguém que xinga, que insulta, tem um dicionário muito bom nesse aspecto, que é o Dicionário Brasileiro de Insultos, de Altair Aranha. Foi publicado pela Ateliê Editorial e é muito engraçado porque traz aqui uma quantidade imensa de xingamentos, de palavrões, alguns de baixo calão, outros não, que poderiam ser usados tranquilamente, mas que são todos voltados, todos aqui os itens, os verbetes, voltados para, de algum modo, acusar as pessoas de alguma deficiência intelectual, de algum comportamento inadequado, né? Por exemplo, aqui no dicionário fala do xingamento que as pessoas utilizam muito, né? Ah, fulano é neurótico, né? Que tem a ver com outros xingamentos parecidos. Ele é louco, ele é maluco, ou ele não bate bem da cabeça, enfim. Mas o interessante nesse comentário aqui do dicionário é que neurótico, que vem da linguagem psicanalítica, que foi um conteúdo, ou melhor, um conceito, né, trabalhado muito por Freud, virou algo comum, né, no dia a dia, na nossa linguagem cotidiana. Nós dizemos, aquele ali, a neura dele, ele está neurótico, ele tem uma neurose. E a neurose, né, na verdade, é uma perturbação psíquica que não requer internamento, né, ou internação, melhor dizendo, que não requer hospitalização, não requer medicamentos, né, muito fortes. Então, na verdade, todo mundo é meio neurótico, porque todos nós temos algum tipo de problema psicológico, algum tipo de dificuldade. Então, todos nós somos neuróticos, é um xingamento que vale para todo mundo. Mas o que me chama a atenção também nesse dicionário, além da precisão semântica dos xingamentos, o que pode nos ajudar, né, a xingar melhor se a gente quiser, né? Uma coisa é chamar alguém de idiota, outra coisa é chamar alguém de panaca, são coisas diferentes, né? Também há nesse dicionário xingamentos que atingem pessoas que se utilizam
de xingamentos de maneira obsessiva, de maneira inconveniente, né? Então, por exemplo, boca de latrina é um xingamento para as pessoas que vivem usando palavrões e xingando os outros. Ou boquirroto, né? Uma boca aberta, né? Da qual saem coisas inconvenientes, então, o que fala demais, né? Boquirroto também é um xingamento próprio de pessoas insolentes, desbocado, né? Então, há xingamentos para todos os gostos e todos os desgostos. Porém, voltando à nossa questão, o xingamento nesse nosso ambiente da idade mídia, nesse ambiente do YouTube, nesse ambiente da produção de conteúdo para a internet, ele, na verdade, demonstra da parte de quem faz o xingamento uma fraqueza, uma debilidade muito grande, porque não consegue ir até o ponto, não consegue discutir as questões e ataca as pessoas, né? Dizem que há um provérbio chinês que diz isso, né? Que as pessoas medíocres discutem pessoas, né? E pessoas sábias discutem ideias. E haveria também um outro grupo de pessoas que discutem fatos. Então, discutir fatos, discutir ideias, é algo que promove, né, vamos dizer assim, o nosso debate. E que atacar as pessoas, por mais que o outro esteja com raiva, que o outro tenha errado, enfim, qualquer que seja a circunstância, o xingamento é um recurso de baixo nível. Curiosamente, há um livro do Schopenhauer, que vocês talvez conheçam, é um livro que ficou bem conhecido numa certa época, que se chama Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão. Esse é o título desse livro na edição Top Books, da editora Top Books. E, curiosamente, tem como... quem escreveu a introdução, as notas e os comentários a este livro foi o Olavo de Carvalho, que era um praticante dessa arte de xingar e de dizer palavrões na internet. O último estratagema, são 38 estratagemas para vencer os outros no debate sem ter razão, né? Sem precisar ter razão. O último estratagema é justamente este, né? Diz aqui: quando percebemos que o adversário é superior e que acabará por não nos dar razão, então nos tornamos pessoalmente ofensivos, insultuosos, grosseiros. O uso das ofensas pessoais consiste em sair do objeto da discussão e passar ao contendor, atacando de uma maneira ou de outra a sua pessoa. Olha que interessante. Quer dizer, esse livro, né, que Schopenhauer escreveu já no final da vida, era um livro que falava sobre erística. Erística vem já da antiguidade, era a arte da controvérsia, muito empregada pelos sofistas, porque a ideia não era atingir a verdade, não era fazer aquela discussão filosófica como Sócrates fazia em busca da verdade, mas discutir para ganhar a discussão, seja qual fosse o tema e seja qual fosse a ideia a ser defendida, o importante era vencer a discussão. Isso é erística. E esse livro do Schopenhauer é justamente um texto de erística em que ele apresenta 38 recursos, técnicas de argumentar, não para atingir a verdade, mas para vencer o adversário, vencer o oponente. Há uma outra edição desse livro que recebeu outro título, A Arte de Ter Razão, pela Martins Fontes. Então, são duas edições desse mesmo livro, e realmente é muito interessante conhecer e destacar essa ideia de que o último recurso, quando nós não temos mais nenhum argumento, o último recurso é xingar o outro, é jogar o nome do outro na lama, né? Aí há uma distinção interessante a fazer. Existem 3 tipos de argumento, né, que a retórica apresenta. Nós temos, e que não são dois deles não são confiáveis, não são bons, e um é o desejável. O primeiro argumento não muito confiável é o argumentum ad hominem, que significa exatamente isso, é um argumento em que eu quero atingir
aquele que está falando, tentando não xingar no caso, mas mostrar que ele não tem credibilidade, por exemplo. Então, vamos imaginar que um médico me diz que eu preciso parar de beber. E eu observo que esse médico fuma um cigarro atrás do outro. O que eu vou dizer, nessa linha do argumentum ad hominem? Que esse médico está me aconselhando parar de beber, né, combater o meu vício, mas ele próprio também tem um vício. Isso é muito comum nas discussões até de crianças, de adolescentes, né, discussões básicas, em que a gente diz, você também, você me acusou disso, mas você também fez isso. Né? É, de uma certa maneira, desmoralizar a pessoa naquele momento com relação àquela questão. Aquela frase antiga, né? Quer dizer, o sujo falando do mal lavado. Quer dizer, a pessoa está suja e está falando do mal lavado, então ambos estão na mesma situação, então um não poderia falar, não poderia argumentar, não poderia aconselhar o outro. Bom, esse é o argumentum ad hominem. O argumento do xingamento é chamado de argumentum ad personam, que não atinge apenas o sujeito, mas a própria pessoa, ou seja, não estou apenas atacando o sujeito que argumenta, mas a própria honra da pessoa que argumenta. E em vez de falar alguma coisa sobre o tema, eu falo sobre a própria pessoa para destruí-la, xingando. Então esse é o argumento mais baixo, mais elementar e mais triste também numa discussão e que povoa a internet, sobretudo quando os temas são importantes, são relevantes. Né? E por fim, eu faço aqui uma defesa do velho argumentum ad rem. Né? Essa palavrinha rem, que no latim significa res, coisa, né? Tem a ver com coisa. A coisa é o tema, é o objeto, é a questão que está em jogo. Vamos argumentar sobre o tema, sobre a pauta. Sobre o que nós vamos conversar? Vamos conversar sobre religião? Qual é o tema? Vamos conversar sobre filosofia? Qual é o tema? Vamos falar sobre política? Qual é o tema? Todas as vezes que nós saímos do tema, não falamos mais sobre os conceitos, sobre as ideias, mas atacamos as pessoas, né? Nós estamos recorrendo a um argumento, a um golpe baixo, a um argumento que na verdade é um golpe baixo. Então, eram essas as ideias que eu queria trazer para vocês, como é de praxe aqui no YouTube. Se você gostou da nossa conversa, curta, acione o sininho para que nós possamos continuar em outra oportunidade. Até mais.